Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na nossa Rede Segundo Advento. Este canal que prega a palavra de Deus, tá bom? Hoje nós traremos para você um tema muito interessante. Eu estou aqui com o nosso evangelista Eduardo, o nosso comentarista. E nós traremos para você hoje um assunto de suma importância. Um assunto que está deixando a população mundial atônita, preocupada. E algumas pessoas estão sem entender o que está ocorrendo em todo esse cenário mundial, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Existem também alguns rumores de algumas linhas evangélicas, estudiosos bíblicos, né, os teólogos, que isso é uma profecia, o que está ocorrendo é uma profecia. Mas antes da gente dar início, a gente pede a você que não está inscrito no nosso canal, você dá uma olhadinha aí, tá bom? Olha, você clica para se inscrever e também você clica lá no sininho e você pode receber as nossas notificações, tá bom? Para nós é um motivo de grande prazer e alegria estar aqui com vocês discutindo assuntos de forte interesse mundial, né? E também que pode nos trazer um alicerce de fé. É essa a nossa intenção, para que você fortifique a sua fé, para que você entenda os desígnios de Deus, né? Mas qualquer participação que você queira, você pode fazer um comentário lá, você clica no comentário, pode fazer, e a tempo nós responderemos para você, tá bom? Meu nome é Emanuel Linoan, e aqui nós voltamos a dizer que estamos com o nosso evangelista Eduardo, que é o comentarista da nossa vídeo do canal da Rede Segundo Advento. Nós estamos testemunhando nesse cenário mundial, nas mídias, em todo esse processo, né, de divulgação, né, de informações, vamos dizer assim, a guerra da Rússia com a Ucrânia. E aqui nós teceremos alguns comentários. Nesses comentários a gente vai tentar entender, né, que terror é esse que está sendo bancado aí pela Rússia contra a Ucrânia. Isso é profético? Vamos ver, né? Então fazemos aqui uma introdução seguinte. Vocês estão testemunhando o que a mídia está chamando de uma possível, veja bem, uma possível terceira guerra mundial. O clima entre a Rússia e a Ucrânia é de terror total. Vocês veem que eles estão bombardeando maternidades, crianças estão morrendo, idosos, mulheres. Eles não estão só atacando as forças militares lá. Mas nós não vamos nos prender apenas a isso. Aqui nós temos uma ideia meio que profunda desse assunto, tá bom? Para início precisamos saber quais os poderes estão envolvidos e que países afetam todo esse cenário. Nós leremos agora para você, iremos para lá para o Daniel, no capítulo 11, no verso 40, e lá diz assim: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra eles com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e inundará e passará. O que é que esse texto, né, entre rei do norte, rei do sul, o que é que esse texto quer nos dizer? Agora nós ouviremos o nosso comentarista, o evangelista Eduardo. Olá a todos, muito obrigado pela visualização que vocês deram no vídeo anterior. É com grande satisfação que iniciamos esse vídeo e temos que identificar primeiro se isso é uma profecia literal ou simbólica. Daniel 11:40, ele fala sobre alguns aspectos que acontecerá essa batalha. E a gente tem que entender isso. Isso, né? É o nosso ponto fundamental. O nosso ponto principal. E a gente vai falar agora porque é uma profecia simbólica. Quando ele fala em cavaleiros,
Hoje você sabe que ninguém vai para a guerra de cavalo. Hoje não existe mais isso. Hoje são tanques de guerra, armas supersônicas, como a Rússia Cavalos de aço, lançou, né? Vamos dizer isso. assim, né? Como a Rússia lançou aí armas supersônicas, que, como o Putin disse, que é incapaz de detê-las. Nós vimos também no texto que quando se fala em inundará, né, ninguém vai inundar uma cidade com cavaleiros. Então, essa palavra aí também é simbólica. Isso representa que nesse tempo é um tempo presente que estamos vivendo, né? A Bíblia lá mais na frente vai falar para você sobre esses rumores de guerra que estamos ouvindo falar tanto, sobre as guerras, né, sobre esses conflitos familiares e o que tudo isso implica no grande conflito. Portanto, os navios é um simbolismo e levam a compreender o tempo do fim. Nós vamos agora saber quem são esses reinos. Emmanuel vai falar para vocês sobre o rei do norte, quem é esse rei, como ele é representado nos tempos de hoje. E no nosso texto aqui a gente coloca assim, olha, qual o rei do norte segundo a própria Bíblia? Olhe, agora nós chamamos a sua atenção, tá bom? A Bíblia vai explicar para nós, né, que é justamente a nossa carta magna, vamos dizer assim, né, com relação a todo esse episódio, todo esse cenário. Qual o rei do norte? Vamos agora à Bíblia? Vamos lá? Vamos lá agora para Jeremias, capítulo 4, verso 6. Aqui diz o seguinte: Eu, o Senhor, faço vir do norte um mal, qual grande destruição. Olhe, do norte vi um mal. Outro texto, Jeremias 6, 22. Assim diz o Senhor: Eis que um povo vem da terra do norte. Novamente, o texto bíblico fala de um povo que vem do norte. Continuando. Agora vamos lá para Jeremias, capítulo 25, verso 9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Olhe, ele já identifica aqui, né, dá uma pincelada aqui em que reino seria, né? Vamos continuar. Aqui o texto diz assim, ó: Portanto, a Babilônia é revelada como esse reino. O profeta Ezequiel confirma essa alegação. Babilônia. Continuando. Fique bem atento, tá bom? Preste atenção. Agora vamos lá para Ezequiel, capítulo 26, verso 7. Aqui diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte. Novamente, recita o texto sobre o norte, identifica agora o Tiro, que era um rei, né, e o Nabucodonosor, que identifica aí agora dois reinos lutando entre si. Né? Então, continuando aqui. Se levarmos para Apocalipse 17, e sabendo que o texto é uma linguagem simbólica, temos então a Roma Papal. Roma Papal. Como sendo o rei do norte. Portanto, né, Babilônia é um reino simbólico, pois o mesmo não existe mais, e de acordo com a interpretação historicista, chegamos a essa conclusão: Babilônia não existe mais. Quem coloca-se nesse lugar? O reino papado. Agora vamos ao comentarista do nosso irmão, o evangelista Eduardo. Isso mesmo. Veja só, se você hoje identificou Babilônia como o reino do norte, ela não existe mais. Só que em Apocalipse 17, ela menciona um reino. Sim. E ela pede para que o povo saia dela, da Babilônia. Sim. Então nós temos um simbolismo. Podemos dizer então que seria uma Babilônia espiritual. Sim. Um reino de trevas, onde as pessoas estariam ali submissas a esse reino. Só que veja que interessante, esse reino, ele não é um reino descrente. Na verdade, ele acredita em Deus, mas ele usa isso de uma forma totalmente errada.
Agora vamos identificar qual é o Reino do Sul. O Reino do Sul, segundo a Bíblia, é mencionado como o Egito. Só que sabemos também que o Egito hoje não é uma potência mundial. Não é mais, né? Mas por que o Egito? Sabemos também que a Turquia tomou o Egito em 1978 e ali toda a sua força armada foi tomada, Isso. assim dizendo, pela Turquia. Então, Ficou submissa à Turquia. Ficou submissa. Então hoje nós não temos o Egito como essa potência. Mas a Bíblia ela menciona, lá em Daniel 11, do verso 40 ao 45, um conflito prolongado entre esses dois reinos, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Né? A gente vê que o Reino do Norte ele vai prevalecer sobre o Sul um pouco antes de investir sobre o glorioso Monte Santo. Sim. E o que é isso? O que é o glorioso Monte Santo? Nós vemos aí um ataque diretamente ao reino de Deus, aos que têm a fé em Jesus Cristo e guardam os mandamentos de Deus. Então o povo de Deus será ali rendido por esse reinado. Então o reino do norte ele vai prevalecer sobre o reino do sul. Na Bíblia, o reino do norte sempre é representado por aquele que quer tomar o lugar de Deus. Né? Lá na Babilônia, Nabucodonosor, ele queria se igualar a Deus, ele queria ser adorado. Por isso ele fez lá aquela estátua e todos tinham que se curvar a ela. Já o reino do sul, ele é apontado para o Egito, porque lá no Egito eles não tinham uma crença em Deus. Na verdade, ele adorava falsos deuses. Então nós temos aí um contraponto entre um reino e outro. Né? Quando a gente fala em Egito, a gente também lembra do antigo faraó, né? Que Sim. endureceu o coração ali para o povo de Deus. Então agora nós podemos saber qual é esse cenário. Esse cenário ele está montado, né? Isso. Então vamos saber como é que vai se destrinchar essa guerra. Muito interessante. E foi muito pertinente a colocação aqui do nosso irmão Eduardo, né? Bem explicativa. E eu espero que vocês estejam entendendo aí. Mas qualquer dúvida, volto a dizer, vai lá nos comentários e pode fazer algum comentário e a tempo nós responderemos para você, tá bom, meus amigos? Agora, com todo esse cenário montado, podemos dizer que o Reino do Norte seria o poder papal, que é o Reino do Sul. Que interessante, né? Então, que na realidade é um poder ateísta. O poder do sul, papal, é um poder ateísta. Nós temos o Reino do Norte, que ele vem representado aí pelo poder papal. Sim. E o Reino do Sul, ele é representado pelo Egito, que é o reino ateísta. Então, o Reino do Norte, ele tem a crença, já o do Sul, ele é descrente. Isso, verdade. Aí, um tem a crença, que é o do Norte, é o poder papal, Sim. E o ateísta, Egito, que não que é um ateísta em si, não é? Agora, o que nós vimos em toda essa nossa pesquisa, que são poderes adulterados, né? Eles foram adulterados, né? Agora, e por trás dele existe um outro poder, né? Que daqui adiante nós podemos até comentar sobre isso, mas, de qualquer forma, é um poder político-religioso. Eles também têm uma função política, né? E a gente percebe que os poderes, eles ligam-se à política para poder ter um mando, né? E esse mando, ele complica em determinadas situações, como, por exemplo, nós estamos aqui, olha, nesse lago bonito, né? Na orla de Aracaju, Sergipe, Brasil, e a gente goza, né, dessa liberdade religiosa. Então, daqui a algum tempo mais, talvez, não teremos, não é, Eduardo, esse adendo, né? Essa liberdade de estarmos aqui pregando para vocês, não é? E as pessoas, às vezes, falam assim, né? A gente não deve misturar política com religião. Mas isso é um grande erro. É um grande erro. Porque a política, ela vai movimentar todo esse cenário profético. Então, a gente tem que entender que existe hoje praticamente dois lados numa democracia, né? É o lado da direita e o lado da esquerda, que nós chamamos de progressismo. E o que é que isso tem a ver também nos nossos dias, né? Porque isso é tão importante para que a gente entenda.
A gente aqui não está falando ou apoiando nenhum tipo de partido, Não. nenhum lado partidário. Não é a nossa Mas função, devemos entender que tanto um lado quanto o outro, ele está usando o povo de Deus. E a gente tem que entender isso à luz da Bíblia. Nós estamos inclusos nesse cenário, Sim. entendeu? Então, aqui diz assim, olha, Daniel preveniu um conflito prolongado de um poder político religioso, que a gente acabou de falar, né? E o poder ateísta e materialista, que seria suplantado. João contemplou o que seria o pós-conflito entre norte e sul e destacou que tanto os que habitam sobre a terra, né, e os reis do mundo inteiro e seriam envolvidos pelo poder de Babilônia. Aí está em Apocalipse capítulo 13 e 14 e Apocalipse capítulo 16, 14 e 15. Isso mesmo. Nós temos agora esse cenário montado e a gente tem a ideia hoje que os países capitalistas eles têm se sobreposto sobre esses países comunistas. Então, deve ser por isso que a Rússia hoje está com medo da Ucrânia se juntar à OTAN, porque ele vai ter um poder bélico maior, ele vai ter um poder militar e ele vai poder, de certa forma, não só apenas se defender, mas atacar a Rússia. Sim. Né? Sim. E o medo dele é justamente porque, no passado, quando teve a queda do Muro de Berlim, quem se sobressaiu foi os Estados Unidos. Né? A gente vê ali os Estados Unidos se sobressaindo como a maior potência mundial. Verdade. Tanto é que hoje ela comanda a maioria dos países europeus. Né? Então a gente tem que ter essa noção, tem que ter esse consentimento que os países capitalistas hoje têm um grande poder porque estão aliados ao poder religioso. Mas que poder religioso? Aquele poder que foi deturpado. Então ele usa a religião hoje para atrair as pessoas que, de certa forma, têm a fé em Jesus, guardam os seus mandamentos, para que eles possam, assim, fazer parte dessa guerra. Isso é verdade, com certeza. Bem, no desfecho desse conflito, que resultou na queda do comunismo no leste europeu, os Estados Unidos, como o irmão Eduardo acabou de falar aqui, tiveram um decisivo aliado. Quem? O Papa João Paulo II. E nós falamos anteriormente aqui sobre esse poder papal, não foi? Então, assim, que na realidade essa influência entre Estados Unidos, né, e o poder papal conseguiu restaurar a influência religiosa do Vaticano no mundo. Olha que interessante. O Vaticano no mundo estavam meio que apagados, né? Então, com todo esse conchavo, né, político religioso, né? E aí nasceu agora vamos dizer assim, um neocapitalismo, né, dentro do próprio Vaticano, que formou todo esse cenário aí também, né, de influências. Se olharmos a configuração desde do ano 2000, os países da América do Sul, com a tomada do poder da esquerda, com líderes que são paternalistas, gostei até do nome. Eles querem o Estado maior, né? O Estado maior, para serem paternais, né? Uhum. Eles querem o Estado maior de comando geral. E querem que o Estado maior tornasse em sociedade mais desiguais do planeta. Porém, vimos uma retomada gigante, a queda de vários países, como a Argentina, Venezuela, e inclusive o Brasil. Nos tempos da esquerda, que enfraqueceu todas as forças do Reino do Sul. Com esse enfraquecimento, a retomada dos Estados Unidos só cresce. Então, enquanto alguns países enfraquecem, outros sobem, né? É aí onde é que vem esse nosso comentário anterior, né, sobre o crescimento do Reino do Norte. O Reino do Norte hoje ele se sobressai justamente pelo enfraquecimento do Reino do Sul. Como eu disse anteriormente, o Reino do Sul ele é representado por aquelas pessoas que não têm crença nenhuma. Ou podemos dizer hoje os ateístas e o Partido Progressista, sim, que hoje ele é a favor do aborto, da liberação de drogas, acabar até exterminar com a família tradicional. Né? Então, essas pautas hoje elas têm sofrido uma queda enorme. Né? Você vê aí que do ano 2000 para cá, a América do Sul principalmente, tinha a maioria de seus países ali de esquerda.
né, o viés esquerdo. Só que com tanta denúncia de roubo, de fraude, esses países foram perdendo o seu poder e agora estão entrando pessoas que estão praticamente representando o Reino do Norte, né? Então aqui o resultado de tudo isso será um esvaziamento espiritual. As pessoas agora vão ficar vazias. Nós falamos no vídeo anterior da sacudidura. Isso. E é justamente isso que está acontecendo. As pessoas elas estão perdendo a fé, estão perdendo as esperanças justamente nesses governos. Então a gente pode dizer que todos esses rumores e tal, é uma espécie de sacudidura também? Sim, é uma sacudidura, como a gente mencionou no vídeo anterior. Se você ainda não viu, eu vou deixar um card aí em cima para que você possa clicar e assistir, ou então no link aí dos comentários, tá bom? Ellen White, ela também menciona que o Reino do Norte e o Reino do Sul também vão se juntar. Só que quando ele se juntar para atacar o Monte Santo de Deus, o Reino do Norte vai fazer algo que nem o Reino do Sul esperava. Então veja o texto que eu separei aqui para ler com vocês. Diz assim, lá em Grande Conflito, página 269. A guerra que vimos no verso 40 entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, o papismo e o ateísmo. E aqui lemos que o Egito não escapará. Está falando do mesmo poder. O ateísmo receberá um golpe final e fatal do papado. O rei do norte, a Babilônia moderna. Veja, o reino do norte, que vai ter seu aliado com o reino do sul, vai trair esse reino. Que interessante. Interessante, né? Que o ateísmo ele vai levar um golpe fatal. Então, nós vamos ver aí muitos governos de esquerda caindo. Né? Isso aí vai ter uma crescente enorme nesse que já tempo. na realidade começou, né? Começou uma queda, e às vezes a gente fica se perguntando, né, meu irmão Eduardo? A gente vê lá a Venezuela, os nossos irmãos, né, comendo cachorro, comendo lixo, né? E ao mesmo tempo a gente vê que o governo em si ele não caiu em si, né? Mas está com toda essa propensão de queda, porque é bíblico e é isso mesmo. Não é bíblico e que isso aconteça para que as coisas se encaminhem tudo para o que nós vamos comentar agora. Sim. Né? Essa parte aqui que nós vamos entrar é para que vocês possam entender como tudo isso vai acabar, né? Será que vamos encontrar esperança em meio a todo esse tremor, essas guerras que estão acontecendo? Será que vamos escapar de fato? E é uma grande pergunta, né? Sim. Assim, quando nós passamos a estudar esse tema de hoje, essa pergunta pairou no meu coração. Eu acho que está pairando também sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua mente. E como acabará tudo isso? Em que fim levará? Né? E é para isso que a gente está aqui hoje. Daniel, capítulo 11, no verso 44, fala o seguinte: mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Ou seja, como acabará tudo isso? Né? Acabará em realmente um grande ataque, uma grande guerra. Mas será que Deus está deixando que isso aconteça, que ele permitirá que o seu povo seja exterminado? Olha o que é que diz aqui. No passado, a Babilônia ouviu sobre os rumores e se perturbava. Né? O rei da Babilônia ouviu a sua fama e desfaleceram. As suas mãos ficaram, né, tipo trêmulas, né? A angústia se apoderou dele como da que está da mulher de dor de parto. Quando a mulher está com dor de parto, ela fica atônita, né? Esperando que nasça, esperando que aquela dor passe, né? Esse texto está em Jeremias, capítulo 50, 43, né? Os rumores do Oriente e do Norte são a pregação do Evangelho eterno e haverá um grande reavivamento. Isso perturbará o papado. Essa pregação vai expor
os enganos do papado, como descrito em Apocalipse, capítulo 14, do verso 9 ao verso 11, o que chamamos de autoclamor. E quem sabe um dia nós viremos, né, Eduardo, com um tema bem específico, falando só sobre o autoclamor. Isso mesmo. Você gostará, será bem interessante. Que nos levará, o autoclamor nos levará o quê? A chuva serôdia, o derramamento em toda a sua plenitude do Espírito Santo, onde nos habilitará, né, a estarmos de pé naquele grande dia, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós pregamos isso constantemente. Inclusive é o nome do nosso canal, é o nome da nossa rede, Rede Segundo Advento. Nós pregamos e apregoamos a segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. O papado tentará destruir o povo de Deus. Então, terminará um decreto. Os ímpios ainda sofrerão as 7 pragas do Apocalipse. E então o papado será derrotado de vez. Não esqueçam. As 7 pragas do Apocalipse. É outro tema também que abordaremos, que é muito interessante. Isso mesmo. Tem muitos temas interessantes. Nós estamos apenas trazendo o resumo disso tudo, Isso. porque essa guerra é interessante a gente comentar, que muitas pessoas hoje estão aflitas com isso, né? Mas esse tempo é um tempo em que o povo tem que buscar Deus de uma forma como nunca antes, né? O alto clamor que devemos estar ali de joelhos à meia-noite orando, pedindo a Deus para que socorra o seu povo como ele fez no passado. Então você vê que aí no final o papado ele vai se desesperar porque o povo está buscando a verdade, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a entender, ele começa a ser surpreendido pelo Espírito Santo de Deus. Mas e aí depois disso tudo? O que é que vai acontecer com você que buscou a Deus? O que é que vai acontecer com a gente que estamos aqui todos os dias pedindo e orando por você? Então a Bíblia também revela. Daniel, no capítulo 12, o verso 1, cita o seguinte: E neste tempo se levantará Miguel. E quem é Miguel? Ele é o nosso advogado, o nosso grande protetor. Miguel ele é representado em Daniel 12 como aquele que vem salvar o povo de Deus. E Apocalipse ele é revelado como Jesus Cristo, o único que pode nos salvar. Então esse é o grande mistério disso tudo, dessa profecia. Se levantará 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Os 2 vão se unir para destruir o povo de Deus, porém não vai prevalecer, porque Miguel se levantará e salvará o seu povo no tempo do fim. Amém, amém. É o que nós esperamos, até ansiosos, né, por esse grande dia. Ansiosos. Nós finalizaremos agora. E assim, e queremos deixar para você uma palavra de alento, uma palavra de fé, uma palavra de confiança, como o nosso irmão Eduardo agora falou, né? O que restará para nós? Quem se levantará a nosso favor? Miguel, seus anjos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo se levantará a nosso favor. Então não temas. Que o seu coração ele possa estar alicerçado na palavra de Deus. Olhe, se você estudar um texto bíblico, um capítulo, um versículo por dia, aquela palavra de Deus que você está estudando, ela fará guarida, ela terá uma morada no seu coração, porque um dia a Bíblia será retirada de nós. Nós não teremos essa liberdade que temos hoje. Então, você precisa aprender de Deus o que Ele tem preparado para nós. E não se engane, não tenha dúvida. Por mais que possa pairar sobre a sua mente alguma dúvida, que tudo isso que nós falamos agora irá acontecer ou não, não tenha dúvida. Não deixe que essa dúvida possa vislumbrar a sua mente, de maneira nenhuma. Eu leio agora um texto para você e finalizaremos nosso estudo de hoje. Não temas nem te espantes, o Senhor é contigo. Independente de você estar geograficamente no norte ou no sul. O seu lugar é no Monte Sião. E por isso eu espero que você renove sua fé com esse vídeo, sabendo que a vitória está em Cristo Jesus e ela é certa. Amém. Que esse vídeo possa realmente adentrar na sua casa,
na sua sala e principalmente no seu coração. É o que nós rogamos e o que nós pedimos e o que nós pregamos diariamente. Agora nós iremos orar, tá bom? Orar com você, e esses momentos felizes que passamos juntos, teremos outros sobre a graça de Deus. Então nós faremos a oração sacerdotal de Moisés, tá bom? Erguemos nossas mãos e oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.